Vamos. Prontos? Vamos embora. Preparado. Olá novamente a todos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Limitadores Podcast, educando para uma vida sem complicações e sem limitações também. Então, o ideal aqui é que a gente veio hoje para começar um episódio super especial, falar de um tema muito comum. Conheço muitas pessoas que têm esse programa para falar sobre esse tema, então, cara, nada melhor do que convidar o meu grande amigo Renan Ribeiro para falar sobre isso, que é o título que a gente vai falar. Renan Ribeiro é fisioterapeuta, especialista em dor crônica, pós-graduado e especialista em traumatologia. E também ele é trainee de programação neurolinguística, isso é muito bacana. Ele é pós-graduado em dor lombar pelo Albert Einstein, não é isso? O Instituto Albert Einstein. Já trabalhou mais de 5 anos com dores crônicas, então ele já é um especialista nessa área, já manja bastante. Criador do próprio método de tratamento que ele utiliza aqui na clínica dele, que recentemente o nome mudou para Recife. Recife é o nome da empresa que é basicamente um centro integrado de saúde e bem-estar que ele está construindo aqui no ambiente dele. E mais especialmente ainda, com esse currículo de dor crônica, pessoas que têm esse problema com certeza vão ser muito bem atendidas aqui. Muito bem-vindo, Renan. Valeu! É isso, né, galera? E, claro, aqui do outro lado, nosso grande fenômeno, Rodrigo Staballi, né? O cara que não só é profissional de educação física, como um excelente profissional, né? Busca aí sempre estar se especializando, agora é especialista em mecânica do movimento, é treinador de parkour e calistenia, gestor da Academia Pico e também mentor e treinador de instrutores de parkour. E agora acho que talvez finalmente comece aí o mestrado, né? Se der tudo certo, a gente vai começar o mestrado. Uma outra pós eu já comecei também. Olha que beleza. E atualizar isso. Muito massa. Renan, obrigado pelas apresentações. A gente dispensa qualquer tipo de apresentação mais formal do que essa. E hoje a gente vai falar o tema. Vamos direto ao tema. Condropatia. Caraca, já ouvi essa palavra várias vezes. Minha esposa tem. Mas aí a grande pergunta é: tenho condropatia. Qual seria a recomendação de quem tem condropatia? Então, por exemplo, condropatia, condromalácia, artrose, tantos nomes que a gente ouve de tanta gente. O que a gente faz com isso? A gente pode se exercitar? A gente não pode? Beleza. Então, para a gente começar a responder essa pergunta, eu preciso que você que está assistindo a gente entenda o que é cada uma dessas coisas. Vamos começar com as definições. Então, assim, muito bom. Primeiro ponto, entender que condropatia, então condro, prefixo condro se refere à cartilagem. E patia se refere à doença. Sim. Então, condropatia nada mais é do que uma doença na cartilagem. Esse é um diagnóstico vago, né? Então, se você for diagnosticado com condropatia, você pode ter N coisas, porque condropatia é uma doença na cartilagem. Sim. Aí, quando a gente entra nas outras condros, por exemplo, a condromalácia é um tipo de condropatia. Então, o que é a condromalácia? Então, condro é de cartilagem e malácia é de amolecimento. Então, condromalácia nada mais é do que o amolecimento da cartilagem. Mas também tem os outros famosos, né? Artrite, artrose, osteoartrose, osteoartrite. E qual a diferença entre eles? Artrite, a principal diferença, o maior foco é para artrite, tá? Agora, osteoartrose, artrose e osteoartrite são basicamente a mesma coisa, né? São nomes diferentes para descrever o quê? Uma degeneração da cartilagem. Já a artrite, ela está ligada a uma inflamação da articulação. O sufixo it, isso, se refere à inflamação. E aí, por que é importante saber esse diferencial? Porque quando você fala, por exemplo, de uma osteoartrose, de uma osteoartrite ou de uma artrose, a gente está falando de uma degeneração. Uma degeneração que pode ser comum com o envelhecimento. Assim como o nosso cabelo fica branco, assim como a nossa pele enruga, a nossa cartilagem também vai ficando envelhecida e degenera. Sim. Agora, a artrite, ela é uma doença, é uma inflamação. Então, ela pode ser causada por duas coisas. Pode ser realmente uma doença mesmo, uma doença inflamatória sistêmica, como uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, uma artrite gotosa. Então, por isso que é necessário investigar. Se você está com o joelho inflamado há muito tempo, é importante investigar com uma reumatologista ou um reumatologista.
Agora, pode ser uma artrite momentânea. Então, uma artrose pode virar uma artrite? Pode. Por quê? Vamos dizer que você tem uma degeneração e aí num dia você resolveu fazer uma trilha de 6 horas e tal e o teu joelho ficou inchado. Você está com uma artrite, porque o joelho inflamou. Mas isso é uma artrite temporária. Um jogador de futebol, por exemplo, que tomou uma pancada, o joelho inchou, é uma artrite, mas é temporário. Então, o principal é a gente diferenciar o que está acontecendo ali. É uma inflamação ou é só uma degeneração? Tá? Então, cada um desses casos a gente vai trabalhar de formas diferentes. Cara, interessante demais falar sobre, porque muita gente às vezes acaba confundindo e colocando muito a artrite como uma doença, mas na verdade é uma resposta a um estímulo que está acontecendo ou alguma coisa que está acontecendo ali. Cara, muito massa. E aí a grande questão é, vamos lá, eu recebi um aluno, recebi um cliente, viu uma pessoa até mim e me perguntou, tá, essa pessoa, ela tem esse diagnóstico, ela teve um desses diagnósticos que você falou, ela recebeu a mensagem ali do outro profissional de saúde falando que ela teve um desses diagnósticos. O que isso quer dizer na prática para ela? Ela vai sentir dor, ela vai não poder fazer muita coisa? Tá, então, primeiro para entender, né? Pô, eu vou sentir dor porque eu tenho uma artrose, uma artrite, osteoartrose? Será que uma condromalácia gera dor? Né? Primeiro a gente precisa entender um pouquinho mais atrás o que é cartilagem. Porque se a gente está falando que é uma doença da cartilagem, a gente precisa entender o que é cartilagem. Então eu trouxe aqui, né, uma definição. Se você jogar ali no Google, você consegue encontrar a definição de cartilagem. Então olha só, o tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida. Ou seja, ele desempenha a função de suporte de tecidos moles, reveste superfícies articulares, onde absorve choques e facilita o deslizamento da articulação. E aí vem uma parte muito importante que poucas pessoas mencionam. Esse tecido apresenta ausência de vasos sanguíneos e ausência de vasos linfáticos e de nervos. Vamos lá. Se eu estou falando de um tecido que não tem nervo, eu estou falando de um tecido que não recebe e não envia informações nervosas. Ou seja, é um tecido que não gera dor. Não tem terminação nervosa, não tem como ter resposta de dor. Então, já começa a ficar meio estranho aí, né? Alguma coisa não faz sentido. Mas aí, então tá. Se a cartilagem, né, não produz dor e ela tem a função ali de ajudar na articulação, né, no movimento da articulação, ela já começa a desempenhar o seu papel de forma prejudicial se ela estiver desgastada. Só que nós temos outras coisas que também vão ajudar nessa articulação, como o próprio líquido sinovial. Né? Trouxe aqui também a definição de líquido sinovial. O líquido sinovial possui basicamente as funções de nutrir a cartilagem articular e lubrificar as superfícies articulares, minimizando o atrito natural entre as cartilagens opostas. Ou seja, eu tenho artrose, quer dizer que vai estar roçando um osso no outro? Não necessariamente, porque você ainda tem o líquido sinovial para ajudar a deslizar. E como se não fosse bom o suficiente, que aí você deve saber bem pra caramba, os músculos também ajudam a manter esse espaçamento entre as cartilagens, fazendo com que não haja esse deslizamento tão brusco entre uma estrutura e outra. Então, assim, isso quer dizer que você não está condenado porque você recebeu um desses diagnósticos, tá? Você não precisa ficar preocupado, porque existem algumas coisas por trás que podem estar gerando essa dor. Cara, que maneiríssimo. Nossa, é um tipo de coisa que a gente não imagina quando a gente para realmente pesquisar sobre definições, sobre tudo aquilo que a gente precisa saber, que a gente não tem muita noção, né? Porque geralmente é aquele diagnóstico apavorante, que a pessoa se assusta e fala assim, caraca, e agora o que eu vou fazer? Só que geralmente essas notícias elas são dadas de uma maneira muito direta, sem uma explicação a fundo, como por exemplo que você deu agora com as definições e as conexões. Tá, então já que esse desgaste da cartilagem não vai me gerar dor, mas por que as pessoas então sentem dor? Aonde realmente a dor está? Essa é uma boa pergunta. Né? Então tá. Renan, esse desgaste, ele gera dor? Olha, na verdade, é possível que o desgaste gere dor. Né? E é isso a gente está falando
de casos muito graves, né? Então, tomem cuidado para você não falar assim, cara, não, mas meu caso é muito grave. Eu estou falando de caso de anquilose. O que é anquilose? Quando você já começa a juntar um osso no outro, sabe? Aquelas pessoas que já têm uma deformidade tão absurda, né, que tem que andar com a perna curvada e tal. Então, nesses casos, a gente já começa, sim, a ter uma degeneração no tecido subcondral. O tecido subcondral é o tecido que está abaixo da cartilagem. Esse tecido, sim, é vascularizado e tem rede nervosa. Então, esse tecido, quando começa a ser atingido, pode começar a ocasionar dor, tá? Só que, primeiro a gente precisa entender se esse desgaste articular é uma causa ou uma consequência de alguma coisa. Sim, né? Isso é importantíssimo. Acho mais importante até do que o próprio diagnóstico. Sim, porque assim, será que simplesmente o tecido começou a se desgastar do nada? Ou será que existe alguma disfunção de movimento que está gerando desgaste? Então, tem algumas coisas que são importantes a analisar, e aí surge uma pergunta importante, né? Se o problema foi causado por um movimento disfuncional, sim, será que ficar tomando remédio vai tratar o problema ou vai apenas mascará-lo? Caraca, peraí, segura aí que essa pergunta é boa, essa pergunta é maneira, essa pergunta da Ibope. Mas vamos só para a gente deixar ela para o finalzinho para a galera poder aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, Renan, você falou para mim que o remédio ele pode mascarar a dor. Tá? Isso a gente já sabe, geralmente quando você toma analgésico ou toma algum outro anti-inflamatório, ele pode acabar escondendo, não permitindo que você rastreie essa causa efetiva do que a gente está procurando. E o que a gente busca é a cura, não esconder os fatos para não ficar sentindo dor e dor atrás de dor. Beleza. Mas não existe nenhum tipo de remédio hoje que não ajuda as pessoas a, de alguma forma, regenerar essa cartilagem? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, né? E as pessoas, meus pacientes, né, me perguntam muito sobre isso. Você está falando daquela famosa condroitina e glucosamina, né? Então, você já deve ter ouvido falar aí bastante, né? Muitos pacientes aí que têm osteoartrite, que têm artrose, que têm degeneração, provavelmente que estão assistindo tomam essas medicações, né? Na minha área está mais como o Ozempic, né? Mas é o que a gente está falando para osteoartrite, né? Então, assim, é importante a gente entender, cara, será que essa medicação ela vai realmente regenerar a cartilagem? Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês 3 guidelines, né? O que é um guideline? O guideline é como se fosse um guia de tratamento. Então, grandes revistas pegam ali o que tem de melhor de evidência, todas as revisões sistemáticas e tal. Dessas evidências, eles pegam o que é direcionado para o tratamento e criam esses guias de tratamento. O que eu devo fazer com o paciente nesse caso? Tá? Então, eu trouxe 3 guidelines diferentes, 3, tá? De 3 revistas grandes. Né? Então, uma delas é American College of Rheumatology, que é a Academia Americana de Reumatologia. Trouxe também da American Academy of Orthopedic Surgeons, ou seja, Academia Ortopédica de Cirurgias Americana. Trouxe também da Osteoarthritis Research Society International, ou seja, a Sociedade Internacional de Pesquisa para Osteoartrite. Então, você vê que são grandes nomes, né? E aí, vamos ver o que eles falaram sobre isso, né? O que eles falaram sobre o uso de condroitina e glucosamina. Acredita que todas as 3 não recomendaram o uso dessa substância para pacientes de osteoartrite. Ok. Olha só, eu estou falando que 3 revistas importantes, 3 guidelines importantes estão dizendo que não é recomendado o uso dessas substâncias para o tratamento de osteoartrite. Então, lembra, não é recomendado, não quer dizer que faz mal, tá? Eles só não recomendam como um tratamento. Sim. Inclusive, nos Estados Unidos, isso é vendido como um suplemento alimentar. É por isso que aqui no Brasil é vendido como remédio, é caro pra caramba, né? Eu já tive pacientes que, cara, eu vou nos Estados Unidos comprar porque aqui é muito caro, né? Os caras metem a mão e lá nos Estados Unidos se compra baratinho, porque é como se fosse vitamina D. As regulações lá são bem diferentes daqui. Exato. Então, assim, para você ver como a condroitina e a glucosamina não tem esse fator tão relevante nessa ajuda de tratamento e melhora. Só que aí, pode ser que alguém fale assim, pô, Renan, mas tem uma revisão sistemática na Cochrane que falou sobre condroitina. Então, essa revisão sistemática
falou sobre o efeito da condroitina nos pacientes de osteoartrite. E sabe o que ele trouxe? Na conclusão, ele disse que sim, a condroitina ajudou no alívio da dor dos pacientes. Só que uma coisa é você ler a conclusão, outra coisa é você ler tudo. Né? E aí, olha só o que aconteceu. Ele disse que a condroitina ajudou na dor dos pacientes. Só que essa ajuda foi uma diminuição de 8 pontos numa escala de 0 a 100 de dor. Nossa. Né? Aqui no Brasil a gente costuma usar uma escala de 0 a 10. Né? Então 0 nenhuma dor e 10 estou morrendo. Ou seja, a gente está falando de uma diminuição de 0,8 pontos de dor. Então assim, você vai ficar tomando durante 3 meses, 6 meses, um remédio, que não é barato, para depois de 6 meses a tua dor de 8 descer para 7,2. A margem de erro é muito grande. Eu te pergunto assim, né? Você acha que vale a pena, que compensa? E sem falar que, assim, se você tiver condição, não, Renan, tenho condição de me tratar, fazer um tratamento e ainda comprar a medicação. Beleza. Só que tem pessoas que deixam de fazer um tratamento de qualidade para ficar pagando o remédio que vai em 6 meses diminuir 0,8 pontos de dor. E não diz nada sobre funcionalidade. Então, assim, deixa a pergunta aí no ar, né? O que vocês acham? Vale a pena continuar tomando isso aí? Cara, não sei, mano. Mas é muito doido. Você colocou 2 guidelines, inclusive, como referência, que são 2 guidelines norte-americanos, né? Que são os americanos. E mesmo não recomendando, e lá o mercado deles é tão aberto, assim, no sentido de você quiser comprar qualquer coisa, é liberado. Pode comprar antibiótico, pode comprar o que você quiser, não precisa de receita médica para nada. Então, ao mesmo tempo que você tem um alto nível científico sendo aplicado lá, você tem uma baixa regulação. Isso é muito doido. É tipo vender pastel em feira, sabe? Tipo, é muito doido isso. Eu acho isso uma discrepância muito grande, né? E isso é muito legal também, porque na nossa área da educação física, a gente tem o Colégio Americano de Esporte e Medicina, que é, vamos supor assim, um dos tops também dentro de pesquisas e os guidelines de recomendação, tanto de treinamento físico, de treinamento esportivo. Eu sempre olho todos os anos. Eles têm até também uma outra coisa, só para a gente fechar o parênteses. Eles têm umas recomendações de tendências. Então, eles colocam no ano qual é a tendência das atividades que estão em alta previstas para o ano. Então, tem ali tecnologia vestida, que são os relógios inteligentes, os monitores cardíacos. Você tem o treinamento funcional, a própria calistenia, que é o peso, atividade de peso corporal, que está super em alta sempre. E aí a gente sempre se guia por esses guidelines, é muito maneiro. É muito bom ver essa qualidade científica de alguns pesquisadores filtrando as informações para a gente. O número de artigos é absurdo, né? É uma publicação, sei lá, hoje em dia, então, se publica artigo a cada minuto, você está saindo um artigo novo que promete algo ou não, ou tem um erro na discussão, enfim. Quem entende um pouquinho de metodologia sabe que é muito, muito complicado mesmo. Sim. Beleza, e aí a gente, então, entrou no aspecto de que o remédio, ele não cicatriza, ele não melhora a tua cartilagem. Mas, então, quais seriam os tratamentos recomendados, assim? Para a gente tentar melhorar, no caso, a osteoartrite, que é o que a gente está falando agora. Beleza. Isso é uma boa pergunta, né? E para responder essa pergunta, eu me baseei nos mesmos guidelines que eu falei aqui para você, legal, que trouxe sobre condroitina e glucosamina, né? Inclusive, esses guidelines eu peguei como referência do curso que eu fiz com o Gabriel Leão, que é fisioterapeuta, cara top também, método joelho em evidência. Então, assim, boas referências. Além daqueles 3 que eu falei, a gente acrescentou mais um aqui, que é o do The European League Against Rheumatism, ou seja, a Liga Europeia contra o Reumatismo. Então, além daquelas grandes academias que eu falei para você, ainda tem agora a Liga Europeia também, corroborando com mais esses dados que eu vou trazer aqui para a gente. Né? Então, assim, os principais tratamentos para osteoartrite de joelho, segundo esses guidelines, são exercício físico, orientações e emagrecimento. Olha que louco, né? Meu pai, será que a gente tem que abrir uma indústria farmacêutica? Meu pai. Então, assim... Adorei esses guidelines. Cara, eu peguei... Pregar eles lá na academia. É bom. Eu vou te passar depois esse guideline muito bom. Esse guideline é da pesquisa internacional, Sociedade Internacional de Pesquisa para Osteoartrite, né? Ele saiu em 2014 e ele fala exatamente sobre a parte de osteoartrite. Ele fez o seguinte, ele trouxe os efeitos de tratamentos não cirúrgicos para a osteoartrite de joelho, tá? Uhum.
E aí, ele mostrou, ele colocou numa escala em termos de alívio de dor. E nessa escala, você vê que disparado, exercício físico está no topo. Tá? Logo abaixo do exercício físico, que tem a segunda maior indicação, é o anti-inflamatório. Depois do anti-inflamatório, em terceiro lugar, vem educação em dor. E aí, em quarto lugar, quase empatados, vem emagrecimento e paracetamol. Ou seja, remédio para aliviar a dor apenas. Então, assim, o que eu estou falando para vocês é que o que a gente está fazendo aqui nesse episódio pode não só trazer um alívio da dor para o paciente, como pode fazer com que ele não precise ficar tomando remédio para a dor. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui nesse episódio vai ajudar no seu tratamento e pode ajudar no tratamento de outras pessoas, isso segundo a revisão sistemática que eu trouxe para vocês. Então, cara, se você está assistindo, você está gostando desse episódio, compartilha. Compartilhe com as pessoas que precisam saber também desse conteúdo, porque, cara, educação é saúde. É saúde. Né? Então, é muito importante a gente ver que uma educação em dor para osteoartrite de joelho, isso aqui, cara, segundo uma boa revisão sistemática, é mais importante do que um paracetamol. E aí a gente tem que tomar cuidado também, né, quando a gente fala do, cara, o anti-inflamatório, que também é usado aí de forma, né, constante, porque, como eu falei para você, a osteoartrite, ela pode ter só o desgaste, mas pode ter um momento onde está na inflamação. É um momento onde a gente está realmente ali no pico, né, de dor da pessoa. A famosa crise, né? Igual o pessoal da lombar. Isso, exatamente, a crise. Então, na crise, o anti-inflamatório vai ter esse efeito mais potente. Né? Agora, quando a gente fala de um paciente com dor crônica, sintomas de joelho há anos e tal, não está em crise, aí o anti-inflamatório não vai ser tão eficiente quanto um bom exercício físico e uma boa educação em dor. Né? Então, assim, o que a gente precisa concluir aqui, né, desses artigos que eu trouxe? Quando falamos em dor, esses são as orientações. Né? Inclusive, se quiser já fazer um pix aqui pra gente, porque, né, já está recebendo tratamento aí, né? Fica à vontade. Já sabe que no mês que vem não precisa comprar de novo. Só que uma coisa é dor e outra coisa é função. Isso é importante também. Isso é legal. Porque qual é a diferença? Né? Então, dor cara, eu estou parado, estou sentindo dor. Uhum. A função essa dor me impede de fazer alguma coisa? Isso mesmo. E isso, às vezes, é mais importante do que a dor. Porque, às vezes, tem paciente que tem uma dor muito baixa, mas não consegue realizar uma atividade, ou seja, a qualidade de vida dele é uma porcaria, enquanto tem outros pacientes que têm uma dor um pouco mais alta, mas conseguem fazer tudo. Ou seja, a qualidade de vida deles é melhor, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou um paciente de dor crônica, mas eu não tenho nenhuma limitação por causa das minhas dores. Então, a gente entender também, a gente ressignificar de que a dor não é o principal vilão. A função é um vilão muito pior do que a dor. Sim. Tá? Fazer um paralelo com isso, Renan. E um termo que eu uso muito para os meus alunos ou para pessoas que eu conheço quando vêm me procurar ou perguntar sobre alguma coisa cara, eu estou com dor em algum lugar específico. Eu chego para ele e falo assim, tá, essa dor que você está sentindo, ela é incapacitante. Eu uso muito esse termo incapacitante como uma maneira de perder função. Essa dor, ela tá te incomodando a ponto de você não conseguir trabalhar, de você não conseguir se movimentar, de você não conseguir, sei lá, agachar, ou fazer alguma atividade diária corriqueira, ou até mesmo de caráter de exercício. Pô, estou com dor, mas consigo treinar. Beleza, não é uma dor incapacitante, que é o seu caso. Você sente dor, mas você não é incapacitado para isso. Ou esse é o primeiro aspecto que eu acho extremamente interessante, a gente sempre se fazer essa pergunta. Uma outra coisa também que eu já vi em algumas pesquisas, não tenho aqui a referência exata para dar para você, mas que o nível de educação sobre dor, ela está diretamente relacionada com o grau de escolaridade também, né? Então isso é muito interessante dentro dos estudos, principalmente estudos onde existem essas opiniões subjetivas sobre percepções próprias, que haja essa noção de, tá, mas quem são as pessoas que estão sendo pesquisadas? Qual é o grau de escolaridade delas? Qual é o grau de educação delas? Qual é o grau de exposição delas? Um ex-atleta ele vai ter uma percepção de dor muito diferente de uma pessoa que não é atleta ou que é sedentário. Então isso faz muita diferença na hora de você fazer um diagnóstico, de você fazer uma iniciação, fazer uma pesquisa científica, porque vai mexer no seu erro. Então isso é legal a gente saber. Geralmente ex-atletas são mais resistentes à dor. Então isso é um tipo de informação legal de saber na hora que a gente for pesquisar sobre.
né, sobre alguma coisa ou consultar algum profissional sobre isso. Sim. Acho muito maneiro. Então, você está dizendo para mim que o exercício físico é o melhor tratamento. É o top disparado, então, segundo os estudos. Aqui, a segunda colocação deles, então a primeira foi sobre dor e a segunda foi sobre função. Quando ele fala de função, apenas o exercício físico, a educação e dor e o emagrecimento tiveram um resultado significativamente relevante. Ou seja, quando a gente falou de dor, entraram os remédios. Entendi. O anti-inflamatório e o paracetamol. Quando a gente falou de função, os remédios não entraram. Eles não entram. Então, o que a gente tem de evidência para melhora de função, gente, não tem para onde correr, tá? É exercício físico. Aparelho locomotor. Aí o segundo, o emagrecimento, mas o emagrecimento também está relacionado a uma atividade física. Uma atividade física, né? Então, assim, só que, entendo, quando eu falo isso, não estou dizendo que os remédios são inúteis, tá? Eles são interessantes dependendo da fase do tratamento. Mas o principal resultado vai vir da atividade física. Então, assim, vocês precisam entender que tem que inverter a ordem. O principal tratamento não é medicação. E depois vem o exercício físico. Não. Segundo todos esses guidelines, o principal tratamento é o exercício físico e o remédio vem como coadjuvante. Então, você está numa crise, você não está conseguindo andar direito, você toma um remédio para ter um alívio e conseguir se exercitar, se movimentar. Então, essa é a conclusão que eu trouxe aí desses artigos para vocês. Cara, que interessante isso, mano. Isso é muito doido, porque geralmente as pessoas... isso é até legal, uma questão comportamental. Eu gosto sempre de puxar um pouco mais para esse lado do comportamento. As pessoas, elas tendem a não preferir fazer o esforço, né? Porque o exercício físico é o esforçante, o remédio é confortável. Você chega lá, compra, toma com água, acabou, resolveu o problema. Só que não, você não resolveu o problema. Você escondeu o seu problema durante aquele período de tempo. E é justamente o fato de a gente, poxa, tem que se exercitar, cara. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Aparelho locomotor, aparelho de desenvolvimento muscular, que a gente tem que desenvolver mesmo. É a nossa musculatura. Mas aí, eu recebo muito sobre isso, eu conheço muita gente que acabou fazendo também. Você não falou em nenhum momento de cirurgia. Como é que cirurgia resolve? Não resolve? Ou não? Que tipo de caso, vamos reformular, que tipo de caso, qual é o momento em que uma pessoa está, às vezes, qual patamar que a cirurgia vai ser necessária? É isso. Beleza. Essa é uma boa pergunta, essa é uma outra dúvida da galera. Ainda não quero operar. E foi até legal, eu estava estudando e tal, e recentemente tem um cara que eu gosto muito também, que é um fisioterapeuta, um cara, um top pesquisador, que é o Léo Costa PBE, né, um cara da prática baseada em evidência. E aí ele colocou no Instagram dele a referência de alguns estudos, eu fui estudar sobre eles, né? E ele falou exatamente sobre osteoartrite de joelho. E aí, ele falou um pouquinho sobre a artroscopia, famosa artroscopia, né? Já deve ter ouvido falar. Provavelmente você que está assistindo tem osteoartrite, já fez artroscopia, né? E ele trouxe o seguinte, cara, assim, se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Eu estou com um menisco ali degenerado, estou com uma artrose, né, na cartilagem, eu posso tirar então essa cartilagem e a dor vai melhorar. Só que, para você que está com a gente desde o início do episódio, a gente já sabe que cartilagem não sente dor. Não sente dor. Então já é meio estranho, né? Já fica um pouquinho a pulga atrás da orelha. Se eu vou retirar uma parte que não gera dor, como é que a minha dor vai melhorar? Já é um estranho, né? Mas beleza. Segundo os dados que ele apresentou lá no artigo, 650 mil artroscopias para osteoartrose de joelho são realizadas por ano nos Estados Unidos. 650 mil. Caraca, é muito por dia. Olha só, segundo os estudos observacionais, 50% dos pacientes não relatam melhora nos sintomas. Ou seja, você tem metade da chance, né, de melhorar ou não melhorar fazendo uma artroscopia do joelho. E aí, eu trouxe aqui um artigo que saiu na The New England Journal of Medicine, é um jornal de medicina, né, da Nova Inglaterra, que ele falou sobre exatamente, né, foi um estudo de triagem controlado para artroscopia do joelho na osteoartrite, tá? E aí, esse artigo ele é de 2002,
E os pesquisadores testaram essa cirurgia contra uma cirurgia placebo. Ou seja, em um paciente, eles foram lá, fizeram buraquinho, tiraram um pedaço e tudo, e no outro, eles só fizeram buraquinho. E fingiram que fizeram alguma coisa. Tipo, sem intervenção. Sem intervenção, exatamente. Nossa, eu não quero saber que existia cirurgia placebo. Existe. Não sabia. Caralho, e aí, cara, eles mostraram, nesse artigo de 2002, tá? Os resultados mostraram que a artroscopia não teve efeito clínico relevante para esses pacientes. Ou seja, tanto os pacientes que fizeram a artroscopia quanto os que fizeram a artroscopia fake, só tiveram buraquinho na perna, tiveram o mesmo nível de melhora. Então, já tem alguma coisa aí estranha. Fazer um buraquinho agora, meu filho. E aí, eu trouxe outro artigo também aí da mesma revista, né, que ele falou exatamente sobre a meniscectomia versus também uma cirurgia placebo, tá, para degeneração do menisco. Esse artigo, em 2013, né, os pesquisadores resolveram fazer mais esse ensaio controlado, aleatorizado, comparando artroscopia placebo para pacientes com degeneração meniscal. E, novamente, não encontraram nenhuma diferença entre resultado de pacientes que fizeram cirurgia real e os que fizeram cirurgia placebo. Tá? Então, assim, são 2 artigos, esse inclusive até mais recente, 2013. E aí, cara, assim, a BMJ, né, que é a British Medical Journal, que é, tipo assim, uma das revistas mais tops que tem, mais influentes e conceituadas na parte de medicina, eles publicaram o seguinte estudo, né? Eles publicaram um estudo sobre a cirurgia de artroscopia para degeneração do joelho. Foi uma revisão sistemática de meta-análise, tá? Então, assim, peso grande, né? E, assim, uma revisão sistemática que mostrou que, mesmo analisando diferentes estudos, não há como provar uma relevância clínica que justifique realizar uma artroscopia de joelho. E não para por aí. A gente tem mais um artigo, em 2017, né, que nessa mesma revista temos um guideline, no caso de 2017, sugerindo fortemente, que as cirurgias de menisco sejam realizadas somente, aí você me perguntou, né, Renan, quando a gente deve realizar? Somente em casos de lesão pós-traumática, mas não em casos de degeneração progressiva. Ou seja, se a pessoa teve uma lesão, teve um choque, e aí acabou rompendo a cartilagem, acabou perdendo menisco, aí sim é recomendado que faça uma artroscopia. Agora, qualquer outra coisa que tenha gerado essa degeneração não é recomendado, segundo essa grande revista, né, BMJ, quem quiser pesquisa aí, né, não é recomendado fazer artroscopia. Então, assim, a resposta continua sendo a mesma, né? Não tem como fugir do exercício. Ixi. Cara, então beleza. Então falamos de exercício, falamos de cirurgia. Teve uma perguntinha que ficou lá atrás que você abriu que eu não deixei você responder. Vamos responder ela agora, a gente tá no momento bom. E se o problema foi causado por um movimento funcional? Então não foi um trauma, mas sim por um movimento disfuncional. Alguma coisa errada que ela fez. Será que ficar tomando remédio... A cirurgia já não. Será que ficar tomando remédio vai tratar o problema ou vai apenas mascarar? Beleza. Eu acho que eu vou jogar essa pergunta pra galera que tá assistindo, né? Acredito... Comenta aí, galera. Espero que vocês que estão assistindo a gente já saibam a resposta dessa pergunta. Mas assim, eu acho que depois de tudo que a gente viu, é bem simples vocês saberem que a melhor coisa para tratar a osteoartrite é fisioterapia. Tá? Não tem para onde correr. E aí, nos primeiros níveis, aí tudo vai depender de qual grau o paciente está, uma grande parceria também com a educação física. Então, a atividade física é muito necessária. E aí a gente bate naquele ponto que eu falei lá nos outros episódios, né? Tem que ser bem orientada, bem prescrita. E isso, muita gente acaba ficando desiludido com a atividade física por causa disso. Sim. Provavelmente tem pessoa que está me assistindo que o médico falou, tem muito médico que orienta correto, não, você tem que fazer exercício e tal, e a pessoa foi, tentou e não conseguiu. Se frustrou. Piorou e tal. Então, por isso que é importante passar por uma boa avaliação. Né? Então, assim,
a gente precisa entender que se a cartilagem está degenerada, né? Assim, eu acho meio difícil, vamos pensar em alguém jovem, né, sei lá, 30, 40 anos, que do nada a cartilagem degenerou. Então, se essa cartilagem está degenerando, é porque tem algum movimento que era para estar acontecendo, que está acontecendo de uma forma errada, uma forma disfuncional. Então, se você está fazendo uma movimentação, vamos dizer assim, errada, e isso está começando a gerar um desgaste, você está começando a sentir dor, porque outras musculaturas, outras partes do seu corpo estão tendo que compensar, e você toma o remédio, o que você faz? Você mascara, e aí você fala assim, beleza, dor melhorou. Vou continuar fazendo. Esse é o crime, a frase. Entendeu? Esse é o crime. Eu vou tomar só um remedinho para continuar, né? Depois eu vou até falar do caso de um paciente que eu avaliei ontem, 24 anos, moleque. Cara, vou tomar o remédio, ele fazia isso. Eu tomava um ibuprofeno antes de sair de casa para dar conta do trabalho, quando chegava em casa, se tivesse muito ruim para dormir, eu tomava mais um. Então, assim, sabe o que você está fazendo com o teu corpo? Cara, você está destruindo ele. Por quê? Quimicamente falando, então. Sim, pior, quimicamente falando, e não só quimicamente falando, neurologicamente falando. Né? Isso é um episódio que a gente tem que marcar para frente para falar um pouco sobre dor crônica, né? Mas entender, gente, que quanto mais você demora para tratar, então assim, o nosso corpo ele se adapta. Então, quando você tem dor, ele vai começar a se mover de forma diferente. E quanto mais você demorar para tratar aquela disfunção, pior vão ser as compensações. Isso mesmo. Pior vai ser a dor e mais difícil vai ser de tratar. Então, de cara, eu já digo para você que está aí em casa ouvindo e que está tomando remédio e não está fazendo mais nada, ou está tentando fazer algum tratamento e não está tendo resultado, cara, procura um fisioterapeuta especialista em dor mais perto de você, para ele te avaliar, entender o que realmente pode estar causando essa disfunção. Tá? Porque aí vem a dificuldade também, quando a gente fala de dor crônica, de avaliar, é entender que um paciente de dor crônica é um paciente muito complexo. Tá? E esse paciente normalmente tem várias disfunções juntas. E o profissional, que ele é especialista em dor, ele consegue diagnosticar melhor e entender o que naquele momento está interferindo mais naquela dor e o que pode estar realmente causando aquela dor. Que é o caso de um paciente, eu estava até comentando ontem na pós com meus colegas, né? De um paciente que eu peguei, por exemplo, já tratei alguns pacientes assim, né? Mas esse era um paciente porque ele é jovem também, jogava vôlei comigo, e ele sentia dor nos 2 joelhos, desde os 17, 18 anos de idade. Caraca. E aí, ele já tinha feito tratamento, já tinha passado em médico, tinha passado em tudo. E aí ele me conheceu e falou, cara, tu fala que é especialista, né? Vê essa parada aqui do meu joelho. E eu tratei a coluna lombar dele. Ou seja, eu não mexi no joelho. Eu tratei a lombar e a dor do joelho melhorou. Então, é esse ponto que eu quero levantar para vocês. Talvez você está com uma disfunção na coluna, você está compensando essa disfunção porque ela está gerando, irradiando uma dor para o joelho, né? E às vezes é o que a gente fala, né? Não necessariamente é uma dor que ela desce, né? Pode ser também uma dor que ela surge apenas no joelho. Isso é possível de acontecer. As pessoas acham que só vem da coluna quando sai e vai descendo, né? Quando vamos irradiar, né? Isso, que é o irradiado, mas a gente também tem o que a gente chama de dor referida. Então, uma disfunção articular proximal na coluna pode gerar uma dor referida no joelho, apenas no joelho. E não só na coluna, pode ser uma disfunção sacroiliaca, pode ser no quadril, pode ser uma disfunção no tornozelo. Então, olha a complexidade que é eu definir que realmente o problema do cara é o joelho. Eu tenho que descartar muita coisa. Tem que lembrar que o corpo é todo conectado. Desde de conexões neurais, né, pelos nervos e tudo mais. A gente também tem a questão das fáscias, que também comunicam o nosso corpo inteiro através do tecido muscular. Sim. Então é muito difícil de você simplesmente descartar problemas, porque leva muito tempo para você realmente concluir de que, tá bom, não é aqui o problema. Então, desde o nosso episódio do bruxismo, é tipo assim, né? Pô, sente dor no dedo, na ponta do dedo porque você tem uma disfunção da mandíbula. Então, cara... Então, assim, todo o diagnóstico, né, todo sintoma, todo sinal deve ser analisado de maneira holística, que eu acho que o termo é esse. Até porque quando eu estava fazendo minha graduação na época, esse termo estava em alta, né, que é aquela visão holística do ser humano, né? Não aquela coisa compartimentada,
que a área da saúde fez por muito tempo, né? Além de separar corpo e mente, que eu acho uma separação nada inteligente também, eles ainda assim separavam por segmentos. Então era pior ainda uma análise completa. Um cara chegava na educação física, às vezes, para fazer um treinamento, e a gente já tem essa naturalidade de olhar para o corpo da pessoa. Então a gente sempre olha assim, não, o membro superior do cara tá maneiro, tá, mas e o tudo, e o todo? Vamos desenvolver o todo. A gente sempre tem essa capacidade de olhar para o ser humano, como um todo, como um meio social e tal. E geralmente vinha diagnóstico muito segmentado. Não, o cara tem um problema no cotovelo, aí você, pô, tá, tem um problema no cotovelo. Aí o cara fazia exercício de ombro, a dor piorava. Aí, como assim? Tá piorando a dor? A dor no cotovelo? Como é que você tá com uma dor no cotovelo, trabalha um pouquinho de ombro e tá com dor? Falei, cara, tem algo errado. E aí, às vezes, ia lá, identificava uma outra coisa que passava pelo ombro, ia na escápula, às vezes o cara tinha um nódulo aqui na escápula, embaixo da escápula, que irradiava, enfim. Então, existem 1000 maneiras da gente tentar resolver esses pequenos problemas de comunicação entre os profissionais que vão chegando até lá. E aí, cara, a gente falou um monte de coisa maneira, a gente tá fechando o nosso episódio agora, e a gente vai responder a pergunta do início. Aquela primeira perguntinha que eu fiz lá. Vou repetir ela aqui. Tenho condropatia, condromalácia ou artrose no joelho? Eu posso pegar carga? Bom, acho que essa aí... Diga, seu fisioterapeuta. Diga, meu fisioterapeuta. É uma resposta que, né, espero. Se você assistiu o episódio, escreve aí em caps lock, tá? Letra maiúscula. Que isso, caps lock. Sim, né? Sim, você Renan, deve. Posso pegar carga? Não só pode, como deve, tá? Agora, Renan, eu preciso de orientação? Não só precisa, como deve. Então, assim, vocês podem pegar carga se você tem condromalácia, condropatia, osteoartrose, osteoartrite, né? O único caso em que a gente vai evitar no início vai ser a tal da artrite. Como eu falei, porque a gente está no meio de um processo inflamatório e pode ser que colocar mais carga piore o processo inflamatório. Tá? Sem falar que tem que ser investigado para saber se não é um processo inflamatório sistêmico, né, de uma doença. Mas tirando isso, você que tem uma dor há muito tempo no joelho e tal, não só pode como deve. E até quero trazer aqui, né, o caso dessa paciente que eu acabei de atender hoje, estava aqui no meu consultório agora cedo, e que ela é uma paciente que ela tem uma degeneração, sim, uma boa degeneração no joelho. Para você ter ideia, ela fez uma cirurgia, não sei por que faziam isso, mas tudo bem. Lá atrás, acho que foram 12, 13 anos, se não me engano, ela fez uma cirurgia de reparação do joelho, porque ela já tinha um varo, e aí eles fizeram uma cirurgia para deixar o joelhinho dela reto. Cara, o que acontece? Lá atrás, né, já tem, sei lá, 50 anos, as técnicas cirúrgicas não eram tão rebuscadas como são hoje, né? Sendo hoje, já não é algo, cara, tu quebrar um joelho, reconstruir tudo, botar ele reto, é uma mega cirurgia, uma cirurgia de grande porte no joelho. Então, ela começou a sentir dor, mano, logo depois da cirurgia, sabe? Fizeram uma cirurgia de reconstrução do joelho. Então, assim, um joelho que já estava reconstruído. E ela veio, né, ao longo desse período todo, né, fazendo as coisas e tal, vivendo a vida dela. Até que ela foi para a academia, teve uma boa melhora, né? E aí, olha a importância da academia. Teve uma boa melhora, só que chegou na pandemia, ela acabou saindo um pouco da academia e ela teve uma piora exponencial. Tão grande que ela depois não conseguiu voltar às atividades que ela fazia antes. Ela mal estava caminhando. E quando ela chegou para mim, eu acho que agora a gente tô acompanhando ela, acho que vai fazer 4 meses. Eu falei para ela, você vai voltar para academia. E ela falou assim para mim, ela falou, Renan, quando você falou isso eu quase chorei. Porque ela adora ir para academia, né? E ela se sentia muito bem na academia e tal. E ela achou que assim, cara, eu não vou mais conseguir. Porque ela foi em médicos, ela estava indo em médicos, e eles falaram, não, você tem uma artrose muito severa, você tem uma degeneração muito grave, você não pode ir para academia, pegar carga, você tem que fazer exercício, né? Hidroterapia, né? Para hidroginástica. Né? Acabam que manda todo mundo para água, né? Joga para água que não tem carga. Por essa de mandar para água, cara. Meu Deus do céu, a gente vive na terra, cara. Deixa na água. Então, assim, cara, ela recebeu todas essas recomendações infelizes, né? Erradas, e foi, inclusive, você conhece a filha dela, a Karine, que faz calistenia lá na tua escola junto comigo. Né? A Karine me conheceu e trouxe a mãe dela para cá
para fazer o tratamento comigo. E agora, no início dessa semana, ela começou a fazer academia, né? Tá super feliz e tal, e eu já passei para ela os direcionamentos, tudo direitinho para ela fazer de forma segura, né? Para não ter erro. Falei, vou te mandar, você pede também para o profissional lá da academia te orientar, te acompanhar, né? Mas eu direcionei os exercícios para ela porque é preciso ter um direcionamento ali, no caso dela, mais específico. Então, assim, uma paciente que... Aí, outra coisa importante também dela, né? Ela estava sendo mal diagnosticada, ela estava sendo mal acompanhada. Ela também tem uma doença sistêmica, tá? Que eu encaminhei para a reumatologista, que é uma reumatologista da minha confiança, que eu costumo trocar paciente com ela, também saca muito, ela é fera. E aí a doutora Carla falou assim, cara, Renan, ela tem uma doença aqui importante, que é hemocromatose. Nunca nem tinha ouvido falar dessa doença. E ela falou que gerava essa inflamação e tal. E aí agora, recentemente, tem também umas 2 semanas que ela fez os exames e tal, ela começou a tomar medicação para tratar essa doença específica. Então, cara, por que eu estou contando essa história, né? Para que você que está em casa, e às vezes você já desistiu, tipo assim, cara, não tem jeito, já fui em vários médicos e tal, acredita, ainda tem esperança, sabe? Se eu tenho certeza que você vai encontrar um profissional aí mais perto de você, que vai te ajudar, vai te dar um diagnóstico correto, e aí a tua vida vai começar a deslanchar. Como foi o caso, está sendo o caso aí dessa paciente, que ela já vinha deslanchando, e aí agora então que a gente combinou tudo, né? E é aquilo que eu falo, é importante ter esse entrosamento entre os profissionais. Sim, né? sim, Essa troca entre o médico, entre o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, né? E ela está deslanchando aí. Então, cara, o recado que eu deixo para responder a pergunta, né? E depois vou pedir para que o Stavale também traga a contribuição dele enquanto educador físico, né? Cara, pode pegar carga no joelho? Pode. Né? Agora, só cuidado para não ir de orelhada, não ir sem uma orientação de algum profissional que realmente entenda o que você está passando, o que você tem, porque isso pode te frustrar. Mas a carga não é o vilão. Tá? Só o momento que é o momento certo ou o momento errado de trabalhar com a carga. Interessante, né? Cara, que fechar, né? Quase chorei aqui. Cara, tem que treinar. Tem que treinar. Tem que fugir. Vamos ter que treinar. Então, quem tá aí com condromalácia, condropatia, artrose, galera, tem que buscar profissional, economiza o dinheiro do remedinho aí que agora você ia gastar para comprar, paga o honorário dele, que aí ele vai ficar feliz e ele vai poder te dar uma super orientação legal. Cara, a minha orientação é sempre essa, procure profissionais, pergunte o currículo, pergunte o seu histórico acadêmico, pergunte quem é esse profissional. Não é chegar de orelhada num espaço, ele é professor, tá, mas ele estudou o quê? Qual é a especialidade dele? O que ele fez? Qual é a área que ele atua? Quem são os clientes dele? Não adianta você sempre procurar o mesmo profissional ou o profissional mais famoso do espaço. Procure um profissional que vá conseguir atender as suas expectativas. Ponto. Renan é especialista em dor crônica. Se alguém aparecer comigo com dor crônica, é o Renan, não tem jeito. Não vou mandar para outro fisioterapeuta, não faz sentido. Porque não adianta eu recomendar uma pessoa se essa pessoa não vai suprir a expectativa. Porque senão a pessoa vai ficar em desgosto comigo depois. Então as pessoas têm que se preocupar com isso. Tem que orientar pessoas a procurarem pessoas que são boas. Eu tenho, por exemplo, uma cirurgia no joelho de LCA que eu reconstruí. E o médico que me operou, direto ao ponto, curto e grosso, e falou, cara, é desse jeito que funciona e é assim. E, cara, perfeito. O cara é bom, fez uma boa cirurgia, é médico do esporte. Se alguém me procura, tô com um ligamento ruim, tô com o joelho doendo. Cara, vai lá no Dr. Marcelo primeiro. O Dr. Marcelo falou que não precisa de cirurgia, tá tudo bem. Joga para fisioterapeuta depois, especialista em joelho. Uma outra colega minha, que é a Tátila também. Ela que foi responsável pela minha reabilitação no joelho. E a gente vai simplesmente sabendo quem são os profissionais especialistas em cada coisa. E a gente vai recomendando cada um. Não existe mais, a gente já acabou aquela era do profissional generalista. Não existe mais. Clínico geral, não existe mais. Hoje todo mundo tem uma especialidade. Todo mundo vai ter um ponto de atuação para tratar. Todo mundo tem um problema específico para resolver. Então procure profissionais específicos para resolver. Essa é a minha recomendação que eu deixo. E vão treinar. A vida não é só treinar, não. Renan, muitíssimo obrigado. Cara, que podcast, mané. Poxa, foi sensacional. Quer deixar algum recado aí, algum agradecimento? Cara, quero primeiro agradecer
meu grande amigo Rodrigo Stavari está aqui comigo, né? Sempre fazendo esse podcast maravilhoso. Quero agradecer você que está aí acompanhando a gente, que está assistindo, que está compartilhando, né? Eu acho que, assim, deixar um recado que às vezes a gente até esquece, mas, cara, esse podcast aqui, para mim, ele é uma missão, tá? Assim, é algo que eu trago para minha vida, e é algo que eu vinha enrolando, a gente começou isso, é algo que eu vinha enrolando, vinha procrastinando, né? E comecei com o trabalho e falou, cara, eu também quero fazer, então vamos, né? Mas é uma missão que eu tenho, que é levar realmente conhecimento, educação em qualidade sobre dor para as pessoas, né? Assim, eu fico triste, cara, é algo que é triste, assim, porque eu sinceramente não gostaria de ser especialista em dor crônica. Eu gostaria que as pessoas não precisassem chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, cara, assim, 95% dos casos que eu pego chegam com dor crônica por uma falta de orientação, né? Por um subtratamento. E aí, por isso, essa é a minha missão hoje, de educar as pessoas para que cada vez tenhamos menos pessoas com tamanha limitação. É absurdo o número de pessoas que sofrem com dor crônica no mundo, cara. Se não me engano, tá? Não vou falar, tenho certeza do número, mas acho que é em torno de 12 a 15% da população mundial sofre com alguma dor. Então, assim, se você está aqui acompanhando a gente, eu espero que você comece a se conscientizar e entender de que, cara, a dor é algo sério. Precisa ser visto. Para com esse negócio de ficar empurrando com a barriga, tomando remédio para trabalhar, para dar conta, né? E aí vou fechar com esse caso que eu ia falar do menino de 24 anos que eu atendi ontem, que foi, cara, exatamente isso. Moleque, 8 meses sentindo dor, uma dor na lombar que descia para a perna, foi no médico, tomou remédio e tal, aí o remédio aliviou a dor, mas depois voltou, e aí ele foi no médico de novo, passou outro remédio, dor, e aí ele é amigo do meu estagiário, tá fazendo estágio aqui comigo, pediu para trazer ele veio. Cara, eu fiz uma avaliação, moleque, ontem, ele chegou aqui, cara, você não tem ideia, ele abaixava o tronco para levar a mão no pé, ele tinha dor 9 de 10. Então, assim, olha a intensidade da dor que o moleque tava, né? Sendo que ele não estava mais conseguindo andar direito, todo torto, porque se ele esticava mais a perna para frente, doía. Olha o grau que chegou. De limitação. E ele estava com uma simples disfunção na lombar. Tanto que eu fiz com ele a avaliação, na avaliação eu já faço um primeiro tratamento, e ele saiu fazendo flexão com 0 de dor. Ou seja, na avaliação ele entrou com 9 de dor e saiu com 0. Né? Isso quer dizer o que? Renan, que você é muito bom e tal. Não, pelo contrário. Isso quer dizer que é algo simples, que poderia ter sido resolvido há um tempão, há 8 meses atrás. Ele não teria gastado tanto dinheiro com remédio, não teria perdido tantas coisas que ele perdeu na vida dele. Teria sofrido, né, cara? Dor crônica é sofrimento. Sabe? Então, assim, o recado que eu quero deixar para vocês, né, e ajudar a gente aqui também, contribuir, né, curtindo, compartilhando, para que a gente chegue mais pessoas, cara, cuide-se, né? Cuide-se. Qualidade de vida é igual a autocuidado. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa abrir o olho para a nossa saúde, para o nosso cuidado. Então vai para a academia, se exercita, faz calistenia, faz parkour, faz lira, não importa o que você vai fazer, filho, mas faz atividade física. Mesmo que você não tenha dor nenhuma, é prevenção. Para de querer só tratar quando tá ruim, né? Exatamente. Então vamos nos cuidar e vamos seguir aqui o nosso podcast Limitadores, né? Vamos seguindo. Tamo junto, meu querido. Obrigadão. Mais um episódio entregue. Galera, não esqueçam de comentar e compartilhar. Redes sociais do Renan. Qual a sua rede social, Renan? A minha é @RenanRibeiroFísio e tem também agora da minha clínica, que é @recive.dorcrônica. Perfeito. Então siga-me lá também nas redes sociais. Eu sou @estavale.parkour e também a rede da Pico Academia, que é a empresa lá da academia, que a gente está mudando a vida de muita gente. É a Pico Academia no Instagram também. Pessoal, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus aí e lembrem-se das dicas do Renan de hoje. Um abraço a todos. Valeu!